Fala pessoal, aqui é o Bruno Passos e bem-vindos ao Passos Nerds. No Passo Nerd de hoje eu vim falar do mangá Bleach. Bleach foi um mangá shonen publicado de agosto de 2001 a agosto de 2016 na Weekly Shonen Jump no Japão. Bleach também teve um anime que começou a ser produzido em 2004 e durou 8 anos, 2 OVAs, 4 animações, algumas light novels, vários jogos para videogame e 10 musicais de rock. Há ainda planos para um filme live action a ser lançado em 2018. Kubo, Bleach conta a história de Ichigo Kurosaki e sua descoberta da Soul Society do Recomundo, mundos habitados por Shinigamis e Hollows, seres relacionados às almas dos seres humanos. Ichigo logo conhece alguns, faz amizade com uns, fica meio rivais de outros, descobre que tem poderes de um, depois tem poderes do outro, e assim a história vai se desenvolvendo. Todos os capítulos de Bleach foram compilados em 74 tankobons que, por sua vez, estão sendo publicados aqui no Brasil pela editora Panini. Faltam apenas 2 para a história ser terminada aqui no Brasil. E isso é um trabalho muito bem feito da Panini, as edições são muito bonitas. As capas sempre mostram apenas o único personagem com o título em inglês, tudo bastante estilizado e sempre seguindo o mesmo padrão. Isso é muito importante para uma coleção. Desde o começo, Bleach se destacava pelas ótimas cenas de ação e de lutas, graças ao bom traço do Kubo, que dava fluidez aos movimentos e um bom senso de escopo do tamanho dos poderes. Bleach começa com a saga da Soul Society e uma trama envolvendo o julgamento da Rukia, que é uma amiga que o Ichigo conhece logo no início do mangá. Que saga sensacional, o mangá começou muito com o pé direito. Como todo bom shonen, tem muito power-up, vai mostrando poderes cada vez mais fortes e o herói tem que ir ficando mais forte. Esperado, mas o jeito que isso é contado na narrativa encaixa muito bem. Ao mesmo tempo, ele tem que apresentar toda a estrutura da Soul Society, diversos personagens, e tem que dar personalidades a esses personagens para as lutas poderem ficar interessantes e não apenas só porrada contra porrada. Você tem que mostrar um senso de hierarquia lá dentro, até para você ter uma ideia dos poderes, e você tem que tornar as lutas de alguma maneira interessante. Isso ele conseguiu muito bem, porque além de toda a trama de fundo que tinha um peso, tinha uma emoção de conseguir salvar a Rukia, várias das lutas, como os personagens eram bem apresentados, tinha emoção ali. E ao longo de tudo isso vai tocando uma subtrama bem por baixo assim, e no final revela mais um grande vilão. Era muita coisa pra lidar ao mesmo tempo, mas o Kubo soube tocar essa narrativa muito bem. Bleach começou excelentemente e se tornou, o que era pra mim na época, um dos melhores mangás de ação. Eu lia com primeira assim das opções quando eu comprava mangá. Essa revelação desse grande vilão inicia a saga do Recomundo. E ele traz novos tipos de personagens, os Arrancars, os Vaisards, os Espadas, e de novo ele tem que desenvolver esses personagens, dar uma backstory, uma história de fundo pra eles, pra você entender qual é a deles, e de novo ele consegue. As lutas escalaram em poder e não só como power-up, mas também com poderes diferentes. E assim como desde o começo, traziam elementos pessoais dos envolvidos na luta, tornando elas não só empolgantes, mas emotivas. E é também nessa saga que tudo começa a desenrolar. E é também nessa saga que tudo começa a degringolar. Durante a saga, ele apresenta pequenos elementos que prometem muito. Igual na saga da Soul Society, ele apresentava uma subtrama que no final revelou um grande vilão e foi muito massa. Nessa, ele vai apresentando subtramas que fica, caraca, o que será que isso pode representar? Tem uma hora, por exemplo, que ele comenta o poder da Inoue. O grande vilão comenta o poder da Inoue. Ele fala uma coisa assim, caracas, velho, isso pode ser foda, isso pode ir pra um lugar assim, eu não tava nem imaginando. Isso é, ó, largado. O que representa bem o que é o final dessa saga. Muitas promessas boas jogadas fora. O ato final, então, meu Deus, chega no final e mostra personagens que você estava esperando pra ver o que ia acontecer, e tudo se resolve em 2 capítulos, 3 capítulos, resolve no instante, sem realmente dar um peso pra esses personagens ou pros poderes dele. Cria toda uma expectativa sobre os poderes desses caras que não usa. São vários personagens que podiam trazer uma história pessoal fantástica, que tinha potencial para isso, mas são várias conclusões apressadas e sem peso, sem contexto até. É muito, muito frustrante. Mesmo assim, dá para ler Bleach até o final dessa saga com satisfação, porque a partir daí, olha... A próxima saga é a dos Fullbringers. Meu Deus, que saco! Fiquei sabendo que o Tite Kubo queria encerrar o mangá antes e a Shonen mandou ele continuar publicando porque o negócio vendia. Aí parece que ele cagou, empurrou tudo com a barriga. E eu não sei se foi nesse ponto, porque, nossa, ele traz uns personagens novos que são chatos e ele não tenta desenvolver para tornar interessante. Ele traz um personagem aqui que tem um poder sensacional, ele podia virar o mundo do Ichigo de cabeça para baixo, isso podia virar uma saga mega interessante, e isso de novo é descartado assim. A pressa com que o Tite Kubo encerra todas as lutas e arcos e qualquer personagem interessante é tão absurda. Todos os personagens novos a partir daqui não são interessantes. Eles têm chance de ser, mas não são. E a partir daqui todas as lutas ocorrem da mesma maneira. Os envolvidos na luta explicam um pro outro como é o poder deles.
Não tem estratégia, não tem a luta começando e de repente o cara começando a analisar e falando, isso aqui deve ser assim, deve ser assado, vou tentar esse movimento. Não, ele faz uma vez e conta, meu poder faz isso, isso, isso e aquilo, cara. Tá. Aí ele também conta. Todas as lutas a partir desse ponto são um marasmo, porque não tem emoção, não tem desenvolvimento dos personagens pra você se envolver com eles ali naquela luta, e nem as técnicas que, quando você lê o que quer, você fala, poxa, isso podia desenvolver pra algo interessante. Não, ele só conta o que quer, o outro um contra-ataque e resolve no instante. E tem vários personagens que você acompanha desde o começo da série, com arcos sendo desenvolvidos e o personagem vem crescendo, e chega nesse final, que esses arcos têm que ser encerrados e os personagens têm que ter suas conclusões, e as conclusões são vomitadas assim, direto no mangá, pra resolver de uma vez. Perde todo o impacto. E quando os personagens são novos, eles não são desenvolvidos de maneira alguma, então você nunca entende qual é a deles. Eles estão lá só pra ter uma lutinha que podia ser foda, mas é resolvida em 2 quadros. Não há qualquer construção pra tentar tornar esses personagens interessantes. Dá pra ver a pressa do Kubo em terminar isso aqui. E isso tudo que eu falei já vale para a última grande saga, que é a saga dos Quincy's. Os Quincy's sempre tiveram uma grande rivalidade com os Shinigamis, então isso aqui tinha um grande potencial para ser sensacional. E além de tudo, envolve o Ishida grande amigo do Ichigo, e o Ishida é Quincy, o Ichigo é Shinigami. Isso podia levar para lados sensacionais, para conflitos, para dúvidas, para determinar qualquer coisa, qualquer desenvolvimento dos personagens seria bem-vindo aqui, mas não tem nenhum. O mangá até toca nesse assunto assim, mas é uma gota num oceano de bobagem. Essa saga só serviu para mostrar que todos os elementos que ele veio construindo, que poderiam ter sido legais ou não, são tratados como a poeira que acumula atrás da porta. Você só varre e joga fora. No final das contas, Bleach vale a pena? Olha, até o final das 2 primeiras sagas, eu acho que vale. Essa primeira metade é muito épica, não é só uma coisa que era legal e depois ficou muito ruim. Era muito bom mesmo. Então eu recomendo que você encare até ali. Final da saga do Recomundo, aí você esquece o resto. Entretanto, é triste ver um mangá que era tão épico terminar tão fraco. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês leem Bleach, conhecem a história? O que vocês acharam do final? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds, não deixe de se inscrever aqui.